Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns dias atrás, fomos todos surpreendidos com uma edição do programa exclusivo da Sandra Felgueiras dedicado ao tema PSSD, Post-SSRI Sexual Dysfunction, que a jornalista apresentou no programa como Síndrome da Disfunção Sexual pós-antidepressivos. Este programa merece ser um case study, pois, na verdade, é uma masterclass sobre como não fazer informação sobre saúde. Pelas contradições apresentadas, pela ausência de factos que sustentem várias das afirmações proferidas, pelos riscos importantes de causar danos a muitas das pessoas que possam ter assistido a este programa, o mesmo devia ter sido precedido de um alerta, algo do género: este programa contém afirmações passíveis de causar dano à sua saúde. E mais daqui a pouco já explico melhor porquê. Ouçamos um excerto da forma como o programa abriu. Seja muito bem-vindo ao exclusivo. Esta noite damos-lhe a conhecer um fenómeno perturbador, mas real. Uma doença que existe sem que seja possível determinar a sua real dimensão em todo o mundo. Estou a falar da Síndrome da Disfunção Sexual pós-antidepressivos. Como o próprio nome indica, afeta pacientes que estão a tomar os antidepressivos mais baratos e mais comuns do mercado. Pelo tom de abertura, podemos já verificar o tom de dramatização que está a ser usado. Damos-lhe a conhecer um fenómeno perturbador, mas real. Esta dramatização e este sensacionalismo já é por si só problemático quando se comunica temas da área da saúde. Mas detenhamo-nos com atenção nesta afirmação de Sandra Felgueiras. Estou a falar da Síndrome da Disfunção Sexual pós-antidepressivos, como o próprio nome indica, afeta pacientes que estão a tomar os antidepressivos mais baratos e mais comuns do mercado. Esta afirmação não faz qualquer sentido. É um absurdo. Primeiro, é factualmente incorreto afirmar que o nome da síndrome sugere que afeta pacientes que estão a tomar os antidepressivos mais baratos e mais comuns do mercado. O nome não faz qualquer referência ao preço dos antidepressivos. Segundo, induz nos espectadores a ideia falaciosa de que a causa se relaciona com os antidepressivos mais baratos e que com os mais caros isso não ocorrerá. Ora, isto é colocar a questão em termos completamente errados, como se a decisão do antidepressivo dependesse apenas do critério económico. E não depende. O processo de seleção de um antidepressivo é mais complexo do que isso, conforme explicarei mais à frente. Depois, o programa prossegue com uma série de imagens eróticas que vêm reforçar o tal efeito de dramatização da abertura da reportagem. Este registro apelativo e emocional é mantido quase ao longo de todo o programa. E por que é que isto é importante? Porque quando se faz comunicação e informação sobre saúde, é importante ter a noção que essa informação gera nos espectadores sentimentos e emoções que interferem com o processo de decisão sobre a sua própria saúde. E acontece que as decisões sobre saúde devem ser baseadas na razão e não na emoção. A emoção é um mau conselheiro em relação às decisões sobre saúde. Assim, é muito importante que a comunicação e informação sobre saúde seja transmitida de forma isenta, clara, exata e baseada em factos, baseada em evidência científica de boa qualidade. Os relatos são tanto mais assustadores quanto o percebermos que esta doença não tem ainda uma cura. O exclusivo interceptou vários casos em Portugal. Vários casos em Portugal.
Aqui convém recordar que este programa é apresentado como sendo um programa de jornalismo de investigação. Ora, enquanto espectadores, perante esta afirmação, vários casos em Portugal, esperamos depois poder observar na reportagem informação fidedigna que nos apresente a dimensão em termos de número de casos e até a fonte dos dados em que se fundamenta essa afirmação. Neste programa, nada disso é apresentado. Dos vários casos em Portugal que este programa afirma existirem, são apresentados os testemunhos de 2 pessoas que sofrem de disfunção sexual desde que foram medicadas com um antidepressivo e cujos sintomas permaneceram mesmo após a suspensão do mesmo. Se só são apresentados 2 testemunhos, sem informação adicional, é legítimo perguntar em que fonte se baseia a equipa de jornalistas que realizou este programa para afirmar que existem vários casos em Portugal, dando a ideia de serem muitos. Sem esse esclarecimento, esta afirmação torna-se algo especulativa e, ao ser especulativa, carece de exatidão, carece de transparência. E isto é o que não deve ser feito em informação sobre saúde, nem em jornalismo de investigação. Esta reportagem não respeita os princípios pelos quais se deve reger o jornalismo de investigação. E, neste contexto, quero citar um artigo publicado na revista Accountability in Research, Ethics, Integrity and Policy, artigo esse com o título Journalistic Research, escrito por Danny Elliott, professor de jornalismo da University of South Florida. Nesse artigo, ele afirma o seguinte: a investigação jornalística esforça-se por ser completa, equilibrada e exata, com o entendimento de que cada relato individual é, por definição, incompleto e ponderado em relação a um determinado ponto de vista devido à acessibilidade das fontes e à necessidade de divulgar a informação a tempo. Ora, neste programa em concreto, parece-nos claramente que a investigação não foi nem completa, nem equilibrada, nem exata. O relato individual de 2 pacientes portugueses, a opinião de uma psiquiatra, de um jornalista que publicou um artigo no The Guardian e de uma paciente australiana parece-nos claramente insuficiente para justificar um programa alarmista com afirmações a carecerem da devida fundamentação em factos e dados científicos e ainda por cima com o potencial de causar dano a muitos espectadores. Um dos problemas da narrativa ao longo do programa é a confusão que se faz entre a tal síndrome PSSD e a disfunção sexual associada ao uso destes antidepressivos. Clarifiquemos então a narrativa que, na nossa opinião, devia passar a seguinte mensagem. A disfunção sexual associada ao uso de antidepressivos é um problema que ocorre com frequência. Os estudos variam, mas com alguns antidepressivos, alguns sintomas de disfunção sexual podem ocorrer em 15% dos pacientes. Outros estudos apontam para incidências mais elevadas que podem ir até aos 80%. Podem ocorrer diferentes tipos de sintomas. Por exemplo, algumas pessoas sentem uma diminuição da libido, outras podem sentir dificuldade em atingir o orgasmo. Nos homens pode ocorrer disfunção erétil. Contudo, há pessoas que tomam estes fármacos em que não ocorre qualquer um destes sintomas. E há pessoas em que os potenciais efeitos até são positivos. Por exemplo, o uso de alguns destes antidepressivos está recomendado e ajuda muitos homens que apresentam queixas de ejaculação precoce. Na grande maioria dos casos, os sintomas desaparecem quando se suspende o antidepressivo. Existem relatos de casos em que os efeitos dos antidepressivos podem permanecer mesmo após a suspensão do antidepressivo. Contudo, essa situação é rara, não estando ainda disponíveis estudos que determinem a respectiva incidência. Esse tipo de situação, em que os sintomas permanecem após a suspensão do antidepressivo, tem vindo a ser designado por PSSD, uma sigla derivada do inglês Post-SSRI Sexual Dysfunction. Traduzindo para português, disfunção sexual pós-SSRI. Neste tipo de situação, além dos sintomas referidos, em alguns relatos de caso, é referida também a diminuição da sensibilidade genital.
Não é possível ter a certeza que em todos esses casos relatados, esses sintomas estejam relacionados com o facto dessas pessoas terem tomado antidepressivos, pois existem outras patologias e outros fármacos que podem originar sintomas semelhantes. A própria depressão pode causar alterações da função sexual. Essas pessoas devem conversar com os seus médicos e, eventualmente, orientadas para uma consulta de sexologia. E agora um tópico muito importante quando se trata de informação sobre saúde para o grande público. A questão dos eventuais danos. Porque é que este programa pode ter causado danos a muitos espectadores? Antes de mais, a saúde é sempre um tema sensível. Um tema em que o ouvinte ou o espectador rapidamente pensa no seu próprio caso. Um tema que gera facilmente ansiedade, medos. Ainda mais se usar um tom alarmista, sensacionalista. Neste caso em concreto, não sei se a equipa de jornalistas tinha conhecimento que estes fármacos, para além de serem úteis no tratamento da depressão, estão recomendados em muitas outras situações clínicas. Por exemplo, em múltiplas patologias e quadros de ansiedade. E são fármacos muito úteis em quadros de psicopatologia mais severa. Muitos desses quadros comportam um sofrimento muito acentuado, quer nos pacientes, quer nas suas famílias, e que é aliviado com o uso destes fármacos. Com muita frequência, os pacientes que sofrem destas patologias resistem à procura de ajuda, não querem ir ao médico e, quando vão ao médico, não querem submeter-se ao tratamento. É fácil antever as reações e o comportamento destes pacientes ao assistir a este programa. O risco de interrupção destes tratamentos, conduzindo à disrupção de comportamentos, das relações sociais e familiares, é um dano muito evidente de um programa como este. O paradoxo é que este programa, no registro correto, até tinha um enorme potencial para ajudar as pessoas que necessitam de apoio e tratamento na área da saúde mental, bem como os médicos que cuidam delas. Por exemplo, em determinado momento é mencionado no programa que estes fármacos não são a primeira linha de tratamento para as depressões e que a primeira linha passa por intervenções psicológicas. Esta informação é de grande relevância e deveria ser destacada. Para muitas patologias na área da saúde mental, dispomos de evidência científica de boa qualidade que demonstra a eficácia da psicoterapia cognitivo-comportamental. No entanto, quase não dispomos deste tipo de tratamento no Serviço Nacional de Saúde. Seria de grande utilidade termos este recurso para melhor cuidar dos nossos doentes. Finalmente, tenho mais um excerto para partilhar convosco. O problema maior é que grande parte destas prescrições foram feitas por médicos de família sem grande conhecimento deste tipo de fármacos. Em que factos é que a jornalista se baseia para fazer esta afirmação? Dispõe de algum estudo em que isto tenha sido demonstrado? Não acredito que exista este estudo. Aqui temos uma afirmação sem qualquer fundamento, que é mais uma opinião do que um facto. Os médicos de família conhecem bem os efeitos dos antidepressivos na função sexual e ponderam cuidadosamente com o paciente a decisão de fazer ou não este tipo de tratamento, ponderando os benefícios e os danos. A decisão de prescrever psicofármacos é sempre complexa e envolve no processo de decisão um conjunto de variáveis e a decisão final pode ser muito diferente de paciente para paciente. Esta reportagem acaba por ferir vários princípios do Código Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Se olharmos para o Código Deontológico do Sindicato de Jornalistas de outubro de 2017, no número 1 podemos ler o seguinte: o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. E no número 2 podemos ler o seguinte: o jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo. E já agora, no número 5, o Código Deontológico refere: o jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem inexatas ou falsas.
Seria positivo que a equipa do Exclusivo corrigisse o erro cometido, apresentasse um pedido de desculpa aos pacientes por eventuais danos associados a esta reportagem e corrigisse a informação nela transmitida. E termino este episódio sugerindo aquilo que considero serem 5 boas práticas quando se faz informação sobre saúde. Número 1. Evitar a dramatização e comunicação alarmista, pois as decisões em saúde devem ser baseadas na razão, em factos e não na emoção. Número 2. A informação prestada deve ser fundamentada em evidência científica de boa qualidade. Número 3. A linguagem deve ser clara e perceptível, de forma a permitir a capacitação dos destinatários sobre o tema em causa. Número 4. É fundamental a confirmação por mais do que uma fonte e, em caso de dúvidas técnico-científicas, devem ser corroboradas por mais do que um perito. Número 5. Na construção da informação sobre saúde, deve ser sempre cuidadosamente ponderado o balanço entre benefícios e danos. Caros colegas, mas nem tudo é negativo neste programa. Ele oferece-nos uma oportunidade para refletir sobre esta interface tão relevante. A interface entre a medicina, ciência, médicos e os jornalistas, meios de comunicação social. E oferece-nos material em vídeo para usar como exemplo nas nossas aulas ou nas formações quando abordamos este tema. Temos aqui bom material sobre erros a evitar na informação sobre saúde. Nós, médicos de família, podemos e devemos contribuir para termos uma melhor qualidade e segurança da informação sobre saúde. Muito obrigado a todos por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.